Shalom Lekulam, paz para todos. Venho aqui fazer mais um vídeo falando sobre o nome de Deus, ou o nome do Eterno, como vocês mesmos costumam falar. Há uma grande discordância do nome de Deus para saber qual o verdadeiro nome do Eterno. Se é Yahvé, Javé, Jeová, Jeová. Então, nesse estudo aqui, que faz parte da minha dissertação de mestrado, que foi apresentada à comissão da Faculdade de Teologia de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, e eu vou falar um pouco sobre a questão do tetagrama, como surgiu, qual a pronúncia correta, o porquê desse nome e as suas várias classificações dentro de um texto hebraico, ok? Então nós começamos aqui com um tetagrama, certo? Yervá. Aqui nós temos o hebraico com 4 letras, Yud, Re, Vav e Re, e você pode conferir isso aí no livro de Êxodos, capítulo 15, do versículo 2. Ou, como diz lá na Torá, livro de Shemot, Sefer Shemot, tá? Que é o livro dos nomes. Então, vamos começar aqui. Esse tetagrama aqui é uma forma primitiva e abreviada do tetagrama, aparecendo apenas em textos poéticos na Bíblia hebraica. Ela aparece 24 vezes nessa forma aqui, ok? Você tem os textos aqui que você pode conferir aí. E ela é composta do hebraico arcaico, tá? Ou paleo-hebraico. Esta forma abreviada é componente da expressão Haleluia, tá? Que é louvai a Yah. Que é aqui, ó, Ha-le-lu. Aqui você tem aqui Yah, que é louvado seja Yah, ou louvai a Yah. E ela é muito frequentemente no livro de Salmos. Você tem os textos aqui que você pode conferir na sua Bíblia aí. Tal forma abreviada do tetagrama é também encontrada como elementos denominados nomes teofóricos, possuindo o componente Yah, em hebraico, no final como os seguintes exemplos. Nós temos o Elohim, no hebraico, o meu Deus é Yahvé, Elias, né? E Eliarro, no hebraico, Yahvé é salvação, está no livro de Isaías, né? El-Yon, o hebraico Yahvé é elevado, tá ok? Isso aparece no livro de Jeremias. E na Septuaginta, tais nomes que terminam com os componentes El, que vem do hebraico, foram transcritos como no grego Elias, como no grego Isaías e como no grego Jeremias. Tá? No grego nós não temos a expressão Eliarro, nós temos a palavra Elias no grego. Já no livro de Isaías, nós não temos a expressão Yashayahu, tá? Nós temos a expressão Isaías do grego. E a mesma coisa, Yermiahu, que no grego foram traduzidos como Jeremias e não traduzido como Yermiahu, ok? Na Vulgata, que é a tradução latina, os mesmos nomes foram transcritos, tendo como base o padrão adotado na Septuaginta, como Elias, que vem do latim Elias, Isaías, Jeremias, do latim Jeremias. Em Êxodo, aqui o texto aqui, capítulo 17, verso 16, a Septuaginta traduz a forma abreviada do tetagrama, como no grego Senhor. Tá? Então, no tetagrama, na Septuaginta, não é traduzido o tetagrama. Ali é usado o substantivo Kyrios, que é Senhor. A Vulgata, ela traduz como Dominus, que também quer dizer Senhor, não traduz o tetagrama. E o Targum de Onkelos adota a abreviatura I, que vem do aramaico, esse camarada aqui, ó, I. O Antigo Testamento interlineado translitera esta forma curta do tetagrama como I, ok? Yervá, aqui nós tínhamos visto que seria Yervá, e aqui nós temos Yervá de novo, que é o tetagrama, que também está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 4. Da Bíblia hebraica, mais especificamente na Torá, é Breshit, tá? E aqui nós temos em Êxodo, Shemot, a mesma abreviação, com os mesmos pontos maçoréticos. O nome próprio do Deus de Israel na Bíblia hebraica, aparecendo inúmeras vezes, ela aparece nessa forma aqui, dentro da Bíblia hebraica, como Deus, ela aparece 6.639 vezes, sendo ela impronunciável. Por isso que no texto lá da Septuaginta, no texto grego, ela é impronunciável.
foi optado, em vez de transliterar o tetragrama, foi colocado ali, então, o adjetivo Kyrios, que quer dizer Senhor. E na literatura acadêmica, o nome é denominado como tetragrama, ao tetragramaton. Tetra, que quer dizer 4, e grama vem de gramia ou grafia, que quer dizer letras, 4 letras, composta de 4 letras, e aqui você tem um texto em grego, tetragramatos. No hebraico é o nome Iefágio. E na Bíblia hebraica, dependendo dos manuscritos e das edições impressas, o tetragrama é vocalizado como Yervá, ou como Elohim Yervá, ou o Jeová dos deuses. Ambos os nomes devem ser lidos como Adonai, que no hebraico quer dizer Senhor. Esta vocalização com os sinais vocálicos Sheva, Mobile, Rolen e Kametz, ou com os sinais Sheva, Mobile e Kametz, tem por base o epiteto divino, Adonai, que vem do hebraico Senhor. Alguns hebraístas cogitam que a vocalização Adonai, com os sinais vocálicos Sheva, Mobile e Kametz, seria baseado na expressão Hashem, que literalmente quer dizer o nome, isto é, o nome divino, e não o título divino Adonai. Às vezes o tetragrama possui a vocalização Adonai com os sinais vocálicos Hatef Segol e Hirik. Você pode conferir isso aqui no texto de Gênesis, capítulo 15, verso 2. Com os sinais vocálicos Sheva, Mobile e o Hirik, você pode conferir aqui no livro de Ezequiel, capítulo 5, verso 11. E com os sinais vocálicos Sheva, Mobile, Rolen e Hirik, você pode conferir no livro de 1 Reis, capítulo 2, verso 26. Tendo como base o título divino Elohim, que quer dizer deuses. A Septuaginta traduz o tetragrama como, no grego, Senhor. A Vulgata veste como Dominus, latim, Senhor. E o Targo de Onkelos adota a abreviatura aramaica Iá. Então, somente o Targo de Onkelos não traduz o termo Senhor. Ele traduz o termo Iá, que é a abreviação de Yervá. Ok? As primeiras cópias da Septuaginta continham tetragrama em caracteres paleo-hebraico, que são esses camaradas aqui, no meio do texto grego, sendo que tal costume foi posteriormente abandonado para ser adotado o epíteto grego Senhor, Kyrios, permanecendo nos manuscritos mais conhecidos dessa versão bíblica clássica. Como o tetragrama é impronunciável, normalmente são adotados epítetos substitutos, tais como o hebraico Senhor, Kyrios, literalmente o nome, além da forma híbrida Elohim, hebraico. Esta forma é aglutinação do título hebraico Senhor, como a expressão hebraica, literalmente o nome. Os samaritanos utilizam o epíteto substituto de Shem. Shem quer dizer o nome, ou literalmente o nome divino. Hebraico samaritano, literalmente traduzido como o nome. Ok? Em Êxodo 3,14, o tetragrama é explicado a Moisés de maneira enigmática, por meio da seguinte sintagma, né? Yehye, Ashe, Yehye. Literalmente, serei o que serei. Ou eu sou o que sou. Ou eu sou o que serei. Ok? Eu não vou entrar muito em detalhe nessa questão de sintática, de graus, porque isso aí já é um pouco complicado. Ok? A minha questão aqui no texto é falar do tetragrama, não de questão de sintaxe e de gramática hebraica. Ok? Mas quem sabe numa outra videoaula futura, possivelmente eu falarei sobre isso. Nas anotações da Massorá, os maçoretas aludem ao tetragrama por meio de 2 termos em menção do nome divino. Normalmente, nas traduções da Bíblia em português, o tetragrama é traduzido como Senhor, sendo composto em versal e em versalete. O Antigo Testamento interlineado translitera o tetragrama como Yahvé, ou YHWH. Yervat Sebaot, ou Tsevaot, né? Conferindo no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 3. O título de Deus de Israel na Bíblia hebraica sendo utilizado na época da monarquia israelita em diante, ocorrendo em inúmeras passagens. Ela aparece nessa forma aqui, Jeová Tsevaot, 273 vezes dentro das passagens do livro de Samuel. Okay? Normalmente o epiteto é traduzido como o Senhor dos Exércitos. E em inúmeras traduções da Bíblia, em português, literalmente o epíteto Tsevaot é o plural da palavra Tsavá, que no hebraico quer dizer os exércitos, as hostes, as tropas, o esquadrão ou regimento, ou o senhor do regimento,
o senhor do esquadrão, o senhor da tropa, o senhor das hostes, o senhor dos exércitos. Pode ser traduzido dessa forma aí, ok? Em referência ao Deus de Israel, este epíteto, que no caso seria Jeová de Sebaote, poderia ser tratado como uma alusão a todos os exércitos ou poderes possíveis, tanto espirituais como materiais. Poderes celestiais, cósmicos, terrenos, os poderes de todas as divindades cananeias, o exército de Israel. Alguns hebraístas comentam que a denominação Yahvé de Sebaote é ainda obscura e explicam que o tetragrama é um nome próprio e não podendo ser construído sob o título Adonai. Ou seja, todos esses pontos maçoréticos aqui não têm nenhuma conotação com a abreviação do tetragrama. Okay? Gramaticalmente, o tetragrama não possui estado absoluto ou construto. Okay? Ele é uma palavra simplesmente singular. Uma das possibilidades seria tratar ambas as nominações como os nomes próprios do Deus de Israel, podendo ser então apenas transliterados como Yahvé de Sebaote, ou Yervá de Sebaote. A Septuaginta traduz e translitera o tetragrama como referido título como grego do Senhor Sabaote, ou Senhor do Sábado, Senhor do Descanso. A Vulgata verte como Dominus Exercitus, o Deus dos Exércitos, ou Senhor dos Exércitos, ou poderes dos exércitos, ou aquele que tem o poder dos exércitos. E o Targum de Jonah também o interpreta como o texto aramaico, o tetragrama da presença divina, e vários hebraístas argumentam que o epíteto Yervat Sebaote, que vem do hebraico, poderia indicar uma situação de elipse, de denominação Elohim de Sebaote, ou os deuses dos exércitos, que você pode conferir isso aí no segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 10, que traz exatamente essa expressão aqui. E ela também pode ser traduzida como Jeová, o Deus de Sebaote, ou Jeová, o Deus dos exércitos. Nas traduções da Bíblia em português, esta última é traduzida como o Senhor Deus dos exércitos. Ok? O tal nome seria a forma completa do tetragrama junto com o mencionado epíteto divino em 2 Samuel 5,10. Tal situação é traduzida pelas antigas versões bíblicas da seguinte maneira. A Septuaginta traduz como o grego, o Senhor Onipotente. A Vulgata verte como Dominus Deus Exercitus, o Senhor Deus dos Exércitos. E o Targum de Jonah também usa e interpreta como Elohim Yahvé de Sebaote, que literalmente seria Jeová dos deuses que tem o poder dos exércitos, ou o Deus das assistências, aquele que traz a assistência àquele que está precisando. O Antigo Testamento interlineado translitera o tetragrama e o título divino como Jeová de Sebaote. Pronúncias Jeová, Yehová, Yehová, Jeová ou Jeová. Já vimos várias dessas expressões sendo faladas. Yehová, Yehová, ou Jeová, ou é Jeová. A forma surgida no período entre a Renascença do século XV e a Reforma Protestante no século XVI, ambas depois de Cristo, quando os cristãos recomeçaram a estudar o hebraico bíblico, os hebraístas cristãos fizeram a leitura do tetragrama, que lê-se Adonai, que vem do hebraico Senhor, com os sinais vocálicos Sheva, Mobile, Rolen e Kametz, como Yehová, o Yewa, em aramaico, resultando na leitura Yehová. A forma Jeová é registrada por Pietro Colonna Galantino, conhecido como Petrus Galantino, tá? Em sua obra de Arcanis Catholicae Veritatis, Ortona 1518. Porém, vários hebraístas cristãos posteriores contestaram tal pronúncia, dizendo que não seria essa a forma pronunciada. Alguns estudiosos afirmam que a forma Jeová já era encontrada em textos anteriores ao do Galantino, sendo datados da época medieval. O primeiro registro da forma Jeová seria em obra datada de 1381 depois de Cristo. Essa forma inesperada tornou-se um uso corrente, sendo largamente adotado em diversas traduções da Bíblia nas línguas modernas europeias, que foram produzidas desde o século XVI em diante depois de Cristo. A edição de João Ferreira de Almeida, que foi escrita em Batávia em 1753 depois de Cristo, traz a forma Jeová em itálico e em letras unciais,
Por isso, a forma aportuguesada Jeová é ainda usada em algumas poucas publicações bíblicas em português, como a Bíblia Sagrada, a tradução brasileira e a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Essa tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas é aquela versão das Testemunhas de Jeová, ok? Yahvé com I, Yahvé com Y, Yahvé sem o H no final e sem o W, ou Javé. A forma hipotética do tetagrama amplamente aceita por inúmeros estudiosos bíblicos modernos, a vocalização teórica Yervá, aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para você conseguir ver, em hebraico, esta leitura hipotética é registrada por alguns pais da Igreja do Oriente, sendo transliterado com letras gregas, mas de diversas maneiras. As formas gregas teos são registradas por Teodoreto de Ciro, tá? A forma grega também é registrada por Epifânio de Salamina. Teodoreto de Ciro afirma que seus escritos que os samaritanos pronunciavam o tetagrama como Yabé. As formas gregas são registradas por Clemente de Alexandria. Portanto, as transcrições gregas seriam testemunha da possível pronúncia Elohim Yervá, ou Jeová dos deuses. Para o tetagrama, durante o período dos séculos do cristianismo, tais transcrições em caracteres gregos indicariam que alguns pais da Igreja do Oriente teriam conhecimento sobre a sua pronúncia. Ok? E nós temos também uma outra expressão, que é Elohim Yahvé. Ela geralmente, essa palavra Elohim, que é deuses, ela muitas das vezes ela é acompanhada depois com o tetagrama, sinalizando que esse Jeová aqui, Jeová, Yahvé, Yervé, ele é o Jeová dos deuses, ele é o Senhor dos deuses, ou ele que tem um domínio sobre os deuses. Ok? Entre os judeus da época em que eles viveram ainda transcrições, o tetagrama, transcrito com letras gregas, como é registrado por Orígenes de Alexandria, usa a forma Elohim, vocalizada com sinais vocálicos, Pata, Sheva, Quiescentes e Segol. E ela foi registrada pelo hebraísta alemão Heinrich Friedrich Wilhelm Gesenius. Em sua obra, está aqui em alemão, ok? Argumentando que seria pronunciada a mais acurada possível. Desde então, a opinião de Gesenius tem sido aceita por inúmeros hebraístas, até o dia de hoje, como a pronúncia que seria mais provável. Então, essa questão do nome de Deus aqui, ela não é mais pronunciada com o tetagrama. Ela é pronunciada no plural, tá? Elohim, e ela foi adotada pelo grande biblista chamado Gesenius. E como diz aqui, ela é adotada até hoje como essa forma aí, ok? O arqueólogo bíblico americano William Foxwell Aubrey também acatava e defendia a pronúncia do tetagrama como Elohim. Meros eruditos modernos explicam que a pronúncia Elohim seria derivada da raiz verbal Havá, que quer dizer trazer à existência, fazer existir. Na hipotética conjugação refil, terceira pessoa masculina singular do imperfeito, indicando que a referida denominação significaria o que traz à existência ou o que faz existir. Contudo, há outros hebraístas que contestam tal conjectura. Diversos estudiosos argumentam que, por causa das transcrições gregas, possivelmente o nome de Deus de Israel teria duas formas abreviadas e uma forma extensa. Uma forma abreviada seria Yahvé, outra forma extensa seria Elohim. Okay? As duas formas abreviadas teriam sido Havá e Yervá. Okay? Que é Ru, que quer dizer ele, e Yervá, que é o tetagrama. Então seria Jeová é ele. E no plural, como eu falei, Elohim. E a forma extensa teria sido Elu, quer dizer ele mesmo. Outro argumento dos eruditos é que as formas abreviadas seriam derivações posteriores da forma extensa e não vice-versa. Além da Bíblia hebraica, as grafias Havá e Yervá, como referentes ao Deus de Israel, são registradas na estela do rei Mesha, de Moabe, e nos ósculos de Tel Ed-Duei. Okay? A grafia Hayá é atestada em papiros da comunidade judaica e elefantina, no Egito, tá? Entre o 5º e 4º século a.C., compostas em aramaico.
Segundo diversos hebraístas, tais evidências indicariam que eram utilizados de modo simultâneo formas diversas para o nome do Deus de Israel durante o período bíblico, duas abreviadas e uma extensa. Por isso a forma Yahvé, a forma aportuguesada é Javé, ok? Até hoje tem sido utilizada quase que exclusivamente na literatura acadêmica dedicada à Bíblia. Algumas edições da Bíblia em português adotam a forma Yahvé, como a Bíblia de Jerusalém, ou a forma aportuguesada Javé, como a edição pastoral, ok? Essas são as formas explicadas de Yahvé, Yevá, Yahvé com W, Yahvé com V. Agora tem uma outra muito pronunciada também. Tá? Que alguns pronunciam como Yahu, Yerro ou Yehoshua, que no caso seria o nome do Filho do Eterno. Os adeptos do nome Yehoshua, suas variantes declaram que o nome Yehoshua é de nome de origem divina e significa Deus Salvador, tendo como origem as junções de duas palavras formadas assim, o que diz o verdadeiro nome do Eterno. Portanto, temos Yehu, que quer dizer Senhor, mais Shua, que é salvação. Yehoshua. Aqui, tá ok? Falam que o nome Jesus é de origem pagã e que significa Deus cavalo. Vão mais além de sua obstinação com o nome Jesus, comparando a Sus como Deus mitológico dos celtas, que é representado segurando uma serpente com a cabeça de carneiro, concluindo precipitadamente que os cristãos adotaram a serpente ao invés do Cordeiro de Deus. Então, isso aqui realmente é uma falácia, tá? Porque pegar uma palavra que não tem nada a ver com a origem hebraica e nem grega e traduzir ela dentro de uma conjunção de um texto. Ou seja, é a mesma coisa você pegar a palavra homofobia, né? Que é, o cara é homofóbico, quer dizer, ele não gosta do gay. Totalmente errado. A palavra homo, que vem do latim homem, e fobia, vem de phobos, que quer dizer medo. Então pegaram essa uma palavra latina, juntaram com uma palavra grega e fizeram uma junção de homofobia, ou seja, é o cara que tem preconceito com homossexual. Nada a ver. Nada a ver. Você está pegando uma palavra latina, homem, e está misturando com a palavra grega phobos, que quer dizer ter medo. E se juntasse, isso aí seria ter medo de homem? É meio complicado essa questão aí. Mas não vamos entrar nesse assunto, porque o assunto aqui é para falar do nome do Eterno. Então voltamos aqui ao assunto. Admite-se ainda que o Senhor Deus ser o portador do número 666, que é outra falácia também, que corresponde a um número do anticristo. Gostaria de iniciar minha breve consideração aos adeptos dos defensores de Yehoshua, partindo da perspectiva de que a complexidade do nome de Deus, deixa eu botar aqui com letra maiúscula para você não confundir, ok? Com o Deus de outros deuses, através do tetragrama sagrado Yehvá, conforme nos é apresentado em Êxodo 3, do versículo 3 ao 15. É uma e a insistência absurda de uma má tradução e compreensão de se colocar diante de uma palavra tal afirmação, de que somente o nome Yehoshua, nome que vem derivado do hebraico antigo, deva ser traduzido para o Filho de Deus. Ok? Minha intenção não é desprezar esse tipo de tradução, mas apenas fazer apologia cristã das questões concernentes aos argumentos apresentados por essas pessoas que defendem tal argumento de cunho teológico. Concordo plenamente que vários artigos de estudos linguísticos e concernentes a idiomas sempre fazem referência de que nomes de pessoas e lugares não podem ser traduzidos, e sim transliterados. A grande diferença entre hipótese e fato compreendido desempenha um papel importante em nossa argumentação, pois somos cientes de que há uma tendência no ser humano para confundir esses conceitos sedimentados em fatores de ordem subjetiva, assumindo assim um papel, muitas das vezes, um aspecto totalmente passional. Dizemos adeptos desse nome, que nomes próprios não podem ser traduzidos e, sim, transliterados. Será que esse princípio poderá ser realmente obedecido como regra geral? Será que isso aí está nas gramáticas hebraicas e gregas? Será que é isso que é ensinado nas escolas e nas sinagogas judaicas? Se a resposta for afirmativa, o que podemos concluir então acerca de tais nomes, próprios como Simão, que é um nome aramaico de Quefas, João, que é um nome aramaico de Yohanan, ou
Iones, do grego Pedro, que vem do hebraico Kefas, que também é a palavra Simão, que vem do aramaico Shimeon. Moisés, Moshe. José, Yeshua. Judas, Judas. Jacó, Jacob. Maria, Miriam. Olha só, hein? Isabel, Débora e por aí vai. Todos esses nomes próprios, dentre outros, são transliterações, traduções ou equivalentes portugueses dos nomes hebraicos. Na verdade, a palavra Petros quer dizer rocha. Então, quando Jesus diz ali a Pedro, Petrus tutus, sobre esta pedra, não sobre este Pedro. Petros quer dizer rocha, que é o fragmento da montanha, ok? Não o nome Pedro. Só que na Bíblia, em português, o nome mais equivalente para Petros seria Pedro. Por isso que foi transliterado como Pedro. Nós temos outros aqui também, como Rabi, Messias, Dracma, Sábado. Né? Será que sábado realmente é sexta-feira? Desculpa. Sábado depois de sexta-feira? Ou seria uma tradução da palavra aramaica Sheva, que quer dizer descanso? No texto em português, ali Deus diz que Deus descansou no sétimo dia, mas Deus precisa descansar? Ou seria que Deus deixou de fazer algo, Deus cessou de fazer algo, como a palavra Sheva? Pensa nisso aí. Pentecostes, ciclo, são exatamente traduções, transliterações de nomes hebraicos? Será que existe sábado em hebraico, essa palavra? Será que existe Pentecoste, essa palavra em hebraico? Assim como ciclos? Para se esclarecer o significado de transliteração, tradução e equivalente, partiremos de um texto dos Evangelhos de João. E Jesus, voltando-se e vendo como seguiu, disse-lhe: o que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que é traduzido como mestre. Onde moras? Este achou primeiro o seu irmão Simão e lhe disse: tu és Simão, filho de Jonas? Tu serás chamado Kefas, que quer dizer Pedro. Os nomes Jesus, Rabi, Mestre, Simão, Messias, Cristo, Jonas, João e Pedro são descritos respectivamente das maneiras na forma do idioma grego. Iesos, Jesus, Rabi, que é Rabi, Didaskalos, professor ou mestre, tá? Simão, que é Simeão, e Messias, que vem daí a transgressão, Messias, do grego. Uma vez que todos os manuscritos que temos atualmente do Novo Testamento grego estão escritos em grego koiné, ou grego comum. Não seria, portanto, sensato insistirmos de que os autógrafos ou os textos antigos, ou seja, os escritos elaborados por seus próprios autores, teriam sido escritos em hebraico ou em aramaico, e depois serem traduzidos para o grego. Por isso, o critério máximo de exegese e hermenêutica do Novo Testamento será o texto grego, ainda que seja admitido. Ou seja, todo o Novo Testamento que nós temos hoje completo estão escritos em grego, não em aramaico nem em hebraico. Por isso nós temos que admitir que todas as palavras do grego são exatamente aquelas que estão no grego. Não podemos classificar ela no hebraico ou no grego, qual que está certo, qual que está errado, porque não temos mais os autógrafos hebraicos para fazer essa divisão aí. Então, por isso que temos que admitir esse tipo de situação. Os problemas de variantes textuais. A tabela abaixo será útil para descrever o que pretendo mostrar através de minhas palavras, o que foi exatamente dito aqui. Então, você tem aqui o texto em português, você tem um texto em hebraico, em aramaico aqui, o equivalente dele em grego e a tradução grega. Em português nós temos Jesus, que em hebraico é Yehoshua, o seu equivalente grego é Iesos, e a tradução grega não tem tradução grega porque ele é um nome próprio. Rabi, nós temos ela aqui, tá? Didástico, que é professor. Simeão, Shimeon, né? No grego foi Simon. Messias, vem de Machia, no grego foi transliterado como Messias ou Cristo, tá? Filhos, em hebraico Ben, tá? Em aramaico Bar, e equivalente em grego é Ruios, que quer dizer filho, João, Yohanan, tá? Ioannes no grego. Olha como é que fica essa diferença.
Pedro, a palavra é Kefas, tá? No grego seria escrito dessa forma, mas ela foi traduzida como Petros. Okay? Em todos esses nomes, não encontramos a transliteração de nomes próprios. Todos os nomes mencionados acima são transliterações provenientes do aramaico e do hebraico, tendo como equivalentes o grego. Então não são traduzidos nem transliterados. São equivalentes no grego. Portanto, fica evidente que são traduções gregas do hebraico e do aramaico. Ou seja, o meu nome, se eu for para os Estados Unidos, vai ser Andrew, porque lá não existe a expressão André. Então lá, qual é o equivalente dele? Seria Andrew. Se eu for para a Itália, né, o meu nome vai ser Andrei. Então, na verdade, não existe André. Qual é o equivalente de André lá? É Andrei. Então, será chamado de Andrei. E assim sucessivamente. São equivalentes da forma, não transliteração. Como podemos perceber, não há nessas palavras nenhum exemplo de transliteração de nomes hebraicos e aramaicos. Os adeptos das testemunhas de Yehoshua partem da hipótese de um exemplo bíblico de transliteração, contido no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, verso 38, e afirmam que a transliteração de Yeshua em letras gregas seria, portanto, esse nome aí, ó. Só que esse tritongo aqui, I, e é aqui de novo, ele não existe, ok? Em letras latinas seria transcrito como está no hebraico. Então eles dizem que essa questão aqui não está escrito em grego, mas está escrito em latim. Lembrando ao prezado leitor que transliterar significa reduzir um sistema de escrita por outra, letra por letra, observando-se as leis fonéticas pertencentes a ambos os sistemas fonéticos de cada idioma. André para Adrei, André para Andrew, já aumentou e o outro diminuiu. Duas observações merecem destaque nessa hipótese. Nem todos os manuscritos gregos apresentam a leitura em grego. O Novo Testamento Grace, 27ª edição, de suma importância para a crítica textual, não aceita essa citação. Que citação? É essa daqui, ó. Seria menos problemático o texto de João 19:20. A transliteração de Yeshua, apresentada aqui como equivalente em grego pelos adeptos das testemunhas de Yeshua, Hamashia, não é plena. Vejamos o porquê. O Sheva sonoro, representado pela letra E o H consonantal, é representado pela vogal longa epsilon. Eta. E a vocalização do Vav aqui é representada aqui pelo ômicron. E o Shiva, uma consoante fricativa palatinal. Tá? Esse aqui é o eta e esse aqui é o epsilon, que soa como CH na palavra portuguesa. Assim falamos achar, chapéu, charada. Tá? Então, o que eu quero dizer? Então, eu quero dizer que esse si aqui, ele é traduzido como CH. Então, seria aí Yeshua. Mas só que não temos um equivalente dele no hebraico. Nós temos o SH aqui, não o CH. Tá? Ela é representada aqui pela consoante dupla, que é a junção de K mais kappa mais sigma, que juntando fica o Xi. A letra grega soa em português como o da palavra táxi. Percebemos então que ela não é o equivalente pleno da consoante hebraica Shin, e a vocalização Vav é representada aqui pela vogal Y. Darei ao leitor o nome hebraico ou aramaico e a transliteração latina, o equivalente grego, a tradução grega, a tradução latina, o equivalente português e a tradução portuguesa. Quando possível desses nomes em questão, podemos concluir facilmente que Jesus, Simão e João são equivalentes portugueses dos nomes próprios de Jesus, Simão e Ioannes, tá? Que são assim nomes próprios equivalentes do idioma hebraico, gregos e latinos. Não houve transliteração alguma. Segundo os adeptos das testemunhas de Yeshua HaMashiach, Josué B. Paulino declara o seguinte: por isso nós vemos as escrituras repletas de textos parafraseados e frases espúrias acrescentadas entre parênteses, como, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 41 até o verso 42 e o capítulo 4, verso 25,
onde aparece entre colchetes, deturpando o sentido do texto sagrado. Examinaremos então, prezado leitor, as referências citadas por ele na edição revista e corrigida de João Ferreira de Almeida. Este então achou o seu primeiro irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que ele bota entre parênteses aqui, que traduzido é o Cristo. Ou seja, ele bota em discordância e de uma forma que nós possamos entender de que esse nome aqui, Messias, seria a tradução de Cristo. Ou seja, ele não diz que o Messias é o Cristo. Eles colocam uma dúvida aí. Por isso que o texto está entre parênteses. E levou-o a Jesus e, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Quefas, que quer dizer Pedro. Olha, de novo aqui outra vez, tá? Quefas não quer dizer que é Pedro. Quefas é Quefas. Pedro é Pedro. Tá? Ele não é o equivalente de Quefas. Nome não pode ser mudado. E a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, vos anunciará tudo, e sabemos que os parênteses servem para isolar explicações, indicações ou comentários acessórios. O que é comentários acessórios? São coisas que você coloca ali para dar mais uma explicação ou uma adição dentro do texto. Ok? As frases que os adeptos das testemunhas de Yehoshua HaMashiach chamam de espúrias, que é traduzido é Cristo, que quer dizer Pedro e que se chama o Cristo, encontra-se no texto sagrado sem parêntese. Se você pegar o texto em hebraico ou no grego, eles não aparecem entre parênteses. Pode aparecer uma nota aqui lateral, mas o texto permanece assim conforme foi feito nos autógrafos. Como pode ser espúrias se aparece no texto grego? No texto grego, o texto segue assim: Restin metermenossimeno Christo ro hermene euatai Petrus rolegomenos Christos. Temos, portanto, aqui três verbos: meter, meneo, composto da preposição prefixada metá, mais hermeneuo, cujo significado é traduzir para outro idioma ou interpretá-lo. Legômenos, raiz de legou, interpretado aqui como chamar pelo nome ou dizer. Nem todas as traduções são unânimes em utilizar os sinais de pontuação, pois sabemos que os critérios variam de tradutor para tradutor. Discutamos então o problema de pontuação em destaque, mas não colocarei nos mesmos níveis do texto grego. Em questão, deduziram então que essas fases são consideradas espúrias pelos adeptos das testemunhas de Yeshua HaMashiach, devido ao fato de eles apoiar a tradução de nomes próprios, o que seria um problema para eles, uma vez que insiste em que nomes próprios não se traduz, e sim se translitera. Josué B. Paulino apresenta-se como profeta da restauração do verdadeiro e único nome do Senhor. Esse camarada aqui, que ele é o presidente, tá? Ou adepto, presidente do nome Yehoshua HaMashiach, tá, ok? Que ele diz que é o nome que é errado, que as pessoas produzem errado, tá? A linguística semântica desses adeptos afrontam verbalmente e textualmente os nomes sagrados, afirmando que o nome Iesos é de origem grega e é um nome pagão que em hebraico é Deus cavalo. Olha só. Ora, se a palavra é grega, como podemos dar o seu significado em hebraico? Se é grego, como é que eu vou dar o meu significado em hebraico? Eu tenho que pegar o significado da palavra em hebraico e traduzir ela para o hebraico. Eu tenho que pegar a palavra grega e traduzir ela para a grega. Assim como eu falei de homofobia. Homo é uma palavra latina e phobos é uma palavra grega. Eu não posso juntar as duas palavras e formar uma palavra em português. Ok? É complicado isso aí. Para tal falácia, desmembra o nome em hebraico e grego junto de uma mesma proporção. Assim temos Iesos, que é Ie, Deus, mais Sous, cavalo em hebraico. Tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você ver direitinho aqui. A hermenêutica aplicada aqui é totalmente desconsiderada de qualquer citação de interpretação de cunho linguístico e chegam a afirmar que trocaram a palavra hebraica para Messias para Cristo e grego a afirmar que trocaram a palavra hebraica Messias para Cristo, que vem do grego.
assim como Yehoshua foi trocada para Jesus, também que vem do grego. Lembramos que Messias está para o hebraico, assim como Jesus está para Yehoshua, ambos de origem hebraica e não grega. Assim sendo, podemos afirmar que Yehoshua HaMashiach encontra o equivalente grego Jesus Ho Messias, Jesus Ho Christos, que é a tradução grega sem o nome Yehoshua Jesus Cristo, que é o equivalente latino de Jesus Cristo. Yahu e Ierro. É Yahu ou é Ierro? Formas hipotéticas defendidas por vários estudiosos bíblicos modernos e vários hebraístas contestam que a forma Yahvé é registrada e defendida por Gesenius, por Albury, em outros, representaria a pronúncia original e correta do tetragrama na época bíblica, e cogitam que a pronúncia originária teria sido Iehoá. Provavelmente, a justificativa para tal hipótese é que vários nomes teofóricos possuem os componentes do sufixo e prefamativo no início ou no final, como nos seguintes exemplos: como o componente no final de um nome hebraico, que é um tetragrama, escutou, né? Shavut, semanas, no hebraico é Eliehu, o nome de Deus, é Yahvé, Elias, em hebraico tem um tetragrama, é elevado, Yermiahu, é Jeremias, e etc. Com o componente hebraico no início do nome hebraico, tetragrama, é salvação, Yeshua. Se você pegar o tetragrama e juntar com Yeshua, você vai ter a palavra do tetragrama, vamos botar Jeová. Jeová é salvação. Ou Josué, que é Yehoshua. E no hebraico nós temos o tetragrama, deu um filho, Yohanan, Jonathan, que vem do hebraico, Jeová julgou, né? Yosafá, que vem Josafá, Jeová agiu corretamente. Yotsadak, Jeotsadak, quer dizer, Tsadak vem de Sadik, da caridade, Jeová da caridade, Jeová que sustém. E existe ainda outros componentes para nomes teofóricos, tais como todos esses componentes que são formas abreviadas do tetragrama. Então você viu aqui em cima que todas as formas do tetragrama são componentes de palavras que são juntadas ou feita uma junção para formar uma outra palavra, que são chamados de aumento. Tá ok? Nós temos aqui, ó, Yoel, Joaquim e por aí vai. Nos papiros da comunidade judaica de Elefantina é atestada a grafia Iá, como o nome de Deus de Israel, indicando que a pronúncia teria sido possivelmente Iá. Portanto, para vários hebraístas, a plausível pronúncia original do tetragrama teria sido Iá, tendo base os nomes teofóricos registrados na Bíblia hebraica e a transcrição do tetragrama em documentos antigos, redigidos em hebraico ou em aramaico, datado da época bíblica ou em períodos imediatamente posteriores. Além disso, a transcrição com letras gregas do tetragrama, feita por Orígenes de Alexandria, como no grego Ial, seria também outro testemunho de possíveis pronúncias. Então, nós vemos várias classificações aqui, então, do nome de Deus, que seria Yah, Yahvé e Jeová, são transliterações ou componentes de tradução de texto. Na verdade, nós não sabemos qual seria o nome original de Deus, porque não temos mais os ortógrafos originais. Então, nós temos aqui então uma relação do tetragrama e uma possível pronúncia do seu nome. Espero que tenha gostado desse vídeo. Até uma próxima aula. Fique com Deus e tchau, tchau.